abrir a Bíblia em Eclesiastes, primeiro capítulo, a princípio, e hoje eu queria dar só uma palavra, mais um ensino, né? Sobre o livro de Eclesiastes. Eu tenho percebido o seguinte, que é um livro pouco entendido, né? Pouco entendido. E volta e meia alguém usa um versículo do livro de Eclesiastes e fora de contexto, assim, sabe? E muito embora já isso ocorra desde que eu me entendo por gente, porque é um livro diferente, o livro de Eclesiastes, né? Porque nos outros livros da Bíblia, você pega a perícope, né? Quando você pega um tema, o que é uma perícope? É o assunto que o autor ele está tratando. Então, Paulo escreve sobre diversos assuntos numa carta, e daí, quando ele começa um assunto, até ele terminar aquele assunto, né? É como se fosse um parágrafo. Aquele parágrafo precisa ser lido como um todo, porque se você pegar só uma frase do parágrafo, você vai entender talvez errado aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer. Então tem livros na Bíblia, na Bíblia toda, em que você pega a perícope para você entender. Você pega, então, aquele parágrafo, aquela parte que é o começo do assunto até o final do assunto. E é interessante que, quando foi a Bíblia colocada em capítulos e versículos, não foi feito de forma muito dentro das perícopes. Então, às vezes, começa um capítulo, mas não terminou a perícope ainda. Então, a gente precisa atentar a isso. Mas tem alguns outros livros da Bíblia que são pequenos, e eles precisam ser lidos, então, como um todo, que nem no sábado nós falamos sobre o livro de Filemão, e o livro de Filemão, uma carta de Paulo, precisa ser entendido dentro do contexto do livro todo. É um escravo que fugiu e que daí Paulo pregou para ele, ele se converteu enquanto estava preso, e Paulo manda uma carta para que Filemão, que era o proprietário daquele escravo, recebesse agora aquele Onésimo como um irmão e não mais como um servo apenas, né? Então, para entender Filemão, você tem que entender todo o contexto, uma carta pequena. Ou também o que foi escrito por Judas, irmão do Senhor, é um livro do Novo Testamento pequeno. Para você entendê-lo, você precisa entender todo. Se você pinça um versículo ali, você pode ter a sorte de falar alguma coisa coerente, mas também pode ter a sorte de entender tudo errado, né? Ou inventar uma doutrina em cima. Mas o livro de Eclesiastes é um livro maior, tem 12 capítulos, e é um livro que você não consegue entender se você não entender o livro todo, a história toda. Se você tentar pegar um versículo e usar aquele versículo, você vai fazer besteira, né? Então, por isso que eu gostaria para nós, né, entendermos, pegar hoje o livro de Eclesiastes, só nesse quesito aí, o que é este livro, né? Porque é um livro que nós temos na Bíblia, que, mesmo ele sendo médio, né, de 12 capítulos, você não consegue entendê-lo se você pegar um versículo aqui, outro versículo lá, outro versículo, se você não entender a história. E a história do livro de Eclesiastes é a seguinte: provavelmente foi escrito na época de transição entre a época da mitologia grega, lembra dos mitos, dos deuses e tudo aquilo, da mitologia? Então, houve uma transição da mitologia
para a filosofia grega. Mais ou menos lá em, sei lá, 600 talvez antes de Cristo, né? 500 antes de Cristo, aquela época que inclusive surgem, né, os pré-socráticos, né, os filósofos, e depois tem os filósofos, né, clássicos, depois vem os demais filósofos, depois de Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas então, o livro de Eclesiastes está lá na filosofia, lá na transição da mitologia para a filosofia. E é um homem que está profundamente impactado quando ele percebe a sabedoria grega e a filosofia grega confrontando valores do judaísmo que ele abraçava, porque ele era um judeu. Então ele tinha toda uma teologia retributiva no coração. O que é uma teologia retributiva? Ele dizia: se eu fizer o bem, Deus retribuirá com o bem. Se eu fizer o mal, Deus retribuirá com o mal. Então era a recompensa, aquela coisa de você planta e recebe logo ali aquilo que você plantou, né? Você vai colher. Então todo esse pensamento mecanicista estava no coração do escritor. Então provavelmente ele usou como eu poético, eu lírico, o rei Salomão, né? Mas a gente percebe que o livro está bem fora da época do rei Salomão, porque ele está ali no ano 600 mais ou menos, ou 500 talvez, antes de Cristo. Então está nessa tensão da mitologia para a filosofia, o mundo grego conquistando todos os lados, e no meio de todo aquele bombardeamento de filosofias e pensamentos e buscas dos filósofos, estava lá um homem profundamente abalado na sua fé, na sua esperança, nos seus valores, que ele começou então a questionar de forma muito profunda. Então o livro de Eclesiastes é o livro que mostra um homem abalado, um homem em conflito com a sua fé, e um homem que sai em busca do significado da vida, né? E ele olha o pensamento grego, e ele olha o pensamento judaico de um Deus que se revela e que age de forma soberana, e ele entra num parafuso tremendo. Essa é a história do livro. E se nós não entendermos que o livro começa com um homem perdido, que está em busca do significado para a sua vida, e que está em busca de entender se o Deus que ele recebeu os ensinamentos desde criança era um Deus real, era um Deus poderoso, era um Deus que agia, era um Deus que intervia, ou se ele estava simplesmente à mercê de um mundo que vive e que age ao acaso, e que nós não temos interferência nenhuma nas circunstâncias da vida, mas a vida nos atropela de forma cruel e fatal, e ele estava nesse conflito e nessa busca. Então nós vamos ler ali no versículo 1 do capítulo 1, mantenha aí sua Bíblia aberta, diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande, o quê? Inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Como é que está aí? Da vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vaidade significa vazio, falta de significado, inutilidade, nada tem sentido, bolha de sabão. Entendem? Era assim que estava o coração desse homem, porque ele começou a observar o mundo no qual ele vivia, e diz ali no versículo 3:
O que o homem ganha com todo o trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Debaixo do sol significa nessa vida, né? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. O que ele está dizendo aqui? Que a vida é repetitiva, que os ciclos se repetem, que as pessoas nascem, crescem, passam pelos mesmos problemas, envelhecem e morrem, e o mundo está indiferente ao homem, e o homem passa por esse mundo, e depois que ele não estiver mais aqui, o mar vai continuar ali, os rios vão para o mar, vai chover, vai ter seca, vão ter problemas, e é um círculo vicioso constante que nunca acaba, e quando você morrer logo será esquecido, e aqueles que vierem depois de você também morrerão e também não serão lembrados, e aqueles que virão depois ainda, e assim o tempo passa e passa e passa e passa, e nada de novo acontece, e tudo é um grande vazio. Olha o coração do cara. O cara está destruído, o cara se confrontou com a filosofia grega e ele entrou em parafuso, porque o Deus que ele conhecia desde criança era o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, e aquele que intervém, aquele que age, aquele que modifica, aquele que dá esperança. E de repente o confronto dele, cadê o Deus que me dá esperança, porque tudo parece tão vazio e sem significado, e a minha existência nessa terra não altera 1 milímetro, porque assim como aqueles que vieram foram esquecidos, eu também serei esquecido lá para frente. Tudo é vaidade, aflição. Eu estou passando essa introdução para os irmãos entenderem o teor do livro. O livro, ele vai caminhar de que forma? Este homem desesperado, ele vai tentar encontrar o significado para a sua existência, para a sua vida. E quando ele busca esse significado, ele busca em todas as esferas que o mundo pode oferecer. Tudo que o mundo pode oferecer, ele experimentou, é isso que ele quer dizer. Deus coloca esse livro na Bíblia, que é o livro do caminho daqueles que estão buscando um significado para a vida. E um homem já passou por todos esses caminhos. Só que esse homem era um homem rico, poderoso, um rei, um sábio, que tinha condições de buscar. E ele foi por todos esses caminhos, né? E daí, o livro inteiro fala sobre isso, exceto, vamos lá para o final, capítulo 12. Capítulo 12 começa então a sua conclusão de tudo que ele buscou.
O que é? Está no versículo 1, diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Aqui é a descrição do quê? Do envelhecimento. Ele diz, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque você vai envelhecer. Quando diz ali, né, que antes que se escureça o sol e a luz e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, as guardas tremerem, está descrevendo poeticamente o homem perdendo aos poucos a visão fica embaçada, né? Ele começa a acordar mais cedo, seus braços começam a tremer, as pernas ficam mais fracas. E assim, no capítulo 12, tem uma descrição do envelhecimento bonita, mas pesada também, né? Tem tem uma descrição desse envelhecimento até o momento da morte, mas é só no versículo 9 que vem a conclusão. Vamos ler? Diz assim: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou, colecionou muitos provérbios, procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros. Estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Essa é a conclusão. Depois da caminhada e da busca dele, a conclusão é a seguinte: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então ele precisou andar por todos os caminhos para chegar a essa conclusão, a conclusão de que se deve temer a Deus e obedecer aos mandamentos, e que um dia haverá o julgamento. Então, eu queria que os irmãos atentassem para o fato de que ele começa desesperado, ele está no livro todo buscando o sentido da vida, e na conclusão ele disse: olha, encontrei, teme a Deus e guarda os mandamentos. Só que, entre o começo do livro e o final do livro, tudo o que trata do capítulo 2 até o capítulo 11, do 2 ao 11, é o relato da busca de um homem desesperadamente vazio e que não encontra significado na vida. Estão entendendo? Então, se você pega do capítulo 2 até o capítulo 11 e começa a querer construir teologia, sem entender esse conceito e o contexto do livro, você vai fazer besteira nas suas conclusões, né? Vou dar alguns exemplos aqui. No capítulo 2, olha o que diz no versículo 1. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. E ele começou a procurar e buscar, sabe no quê?
nas bebidas, né? Ele diz que, no versículo 2, concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, minha mente ordenada pela sabedoria. Alguém já viu alguém que se entregou ao vinho e à extravagância e manteve a mente orientada pela sabedoria? Já viram isso? Então, se você pegar isso daqui, querer, eu vou beber, mas eu vou ficar, né? Eu vou... E logo em seguida ele diz assim, lancei-me a grandes projetos, construí casas, vinhas. Então ele estava buscando na bebida, depois dos grandes projetos, depois ele buscou na mulherada. Diz que ele se deliciou com as filhas, com as delícias dos filhos dos homens. Sabe o que são? São as mulheres. E ele teve um monte de mulher, ele se entregou ao prazer sexual de todas as formas. Alguns até dizem que ele foi para situações até mais complexas, buscando sentido para a vida. Depois o que ele fez? Versículo 12, olha onde que ele foi. Então passei a refletir sobre a sabedoria, na loucura e na insensatez, o que pode fazer o sucessor do rei e não se repetir o que já foi feito. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez. E assim ele vai discernindo a ideia de sabedoria. No versículo 17 ele diz assim: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, tudo era vaidade, trabalho, correr atrás do vento. E assim ele vai descrevendo. Agora tem o texto mais mal usado do livro de Eclesiastes. Está no capítulo 3, vamos ver? É o livro mais mal, é o texto mais deturpado, que diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. E olha o 9, o que diz? O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. E depois ele diz que tudo é vaidade. Aonde que está aqui ele na sua busca? Ele entrou numa coisa chamada, que é da filosofia, determinismo. Não podemos alterar nada nessa vida. Tudo está fixo e tudo tem o seu tempo e vai passar por isso e vai acontecer. Isso é inflexível. É o determinismo da história que vai te agarrar e vai te fazer passar pelas circunstâncias da vida inexoravelmente. E esse determinismo fixo é pagão. Irmãos, estão entendendo? Ele passa pelas mulheres, ele passa pelas construções, ele passa pelas delícias, ele passa pela filosofia, e daí ele chega num lugar que ele pensa, tudo está determinado, não tem nada que eu possa fazer, e nada que vá alterar. Depois ele anda pelo mundo e vê as injustiças da vida, e ele vai descrevendo essas injustiças. Eu vou terminar lendo no capítulo 9, versículo 11, vamos ler lá. 9 e 11. Olha as conclusões que ele chega ao analisar como a vida funciona. Ele diz assim, 9 e 11. Percebi
Ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida. É verdade. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Então, é um pessimismo. A gente chama em filosofia o caminho do niilismo, que é que tudo está destinado ao caos, ao nada, à destruição. Ele descreve a vida de uma forma correta. Ele observou e viu, poxa, mas está tudo errado, né? Os velozes não ganham a corrida, nem sempre ganham. Os fortes nem sempre ganham a batalha. Os sábios às vezes não têm comida. Os prudentes seguram tanto e muitas vezes não ficam ricos. Os instruídos não têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então, hoje, irmãos, eu sei que é um tema meio, às vezes, considerado até meio chato, né? Mas só para nós entendermos o livro de Eclesiastes. Então, vou fazer um resumo. Ele começa perdido, achando que a vida é um grande vazio de significado, que tudo é cíclico e se repete, e não há o que altere o ciclo da vida. Daí ele tenta buscar significado, ele anda por todos os caminhos possíveis, buscando significado, até que ele chega num determinismo fatal, onde ele acha que já está tudo escrito. Há tempo para isso, tempo para isso, tempo para isso, tempo para isso, tempo para isso. Descansa e segue a maré, porque você não consegue alterar o que está determinado. E finalmente, quando ele observa a sociedade, ele diz, olha, a injustiça é o que impera. Mas no final ele diz o quê? No final ele diz assim, que a sabedoria, no versículo 11, é proveniente do único pastor. Então ele vai encontrando um significado. Existe um pastor, e deve estar com P maiúsculo aí na Bíblia dos irmãos, né? E a este, então, faça o quê? Obedeça. Caminhe com ele. Porque não importa como seja a vida, no final, Deus trará em juízo todas as coisas. Então, com essa perspectiva do livro, a gente entende que quando o escritor ele diz assim, não seja demasiadamente sábio, porque te magoarias a ti mesmo. Ele está simplesmente colocando para fora um sentimento de angústia da sua busca, né? E quando ele diz que o tempo e o acaso afetam a todos, ele também está numa angústia, porque nós cremos que o tempo realmente afeta a todos, mas o acaso tem um Deus que é maior do que ele. E nós que cremos no Senhor,
nós sabemos que todas as circunstâncias estão debaixo da mente e da direção de Deus. Então, não é que na Bíblia tenha um livro que diz uma coisa querendo dizer outra. A Bíblia tem um livro de um homem vazio que busca significado para a vida. E descreve essa busca de forma poética, do capítulo 1 até o capítulo 11. Significa o quê? Significa que, se você não entender isso, você vai ler o versículo e vai estar fora de contexto, e você vai dizer coisas que nem sequer passaram pela mente do verdadeiro autor das Escrituras. Espero que essa orientação, hoje foi um ensino, eu tenha conseguido passar a ideia e que seja útil, né, na leitura dos irmãos. Eu aconselho os irmãos a lerem o livro, mas é um livro que é muito bom de ser lido numa sentada, né? Pegar e ler ele inteiro. Agora, se você abrir a Bíblia e fizer assim, e cair em Eclesiastes, cuidado. É evidente que vão me questionar, porque a internet é uma janela que abre para o mundo, e o que acontece? Você vai ouvir um monte de coisas. Tem gente que está pregando lá no capítulo 3 de Eclesiastes e não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Falando um monte de asneiras que parecem até bonitas. Mas, atento ao contexto. Leia e entenda o livro como um todo. Amém?